Bom dia a todos. Aqui estamos neste encontro também que ainda vem festejar os 100 anos da Flannery O'Connor, aqui no Meeting de Lisboa. Eu, antes de qualquer outra nota, agradecer desde já aos nossos dois convidados estarem aqui hoje. A Maria João Branco, uma grande professora de filosofia, com a qual não me sinto assim muito digna de estar a partilhar a mesa, mas a mesma coisa com o Pedro Mexia, também conhecido, poeta, cronista, crítico literário, enfim. Eu depois já vou fazer uma apresentação mais cuidada. Não é preciso. Acho que sim. Muito obrigada aos dois. Sei que cada horinha da vida de cada um é preciosa e por isso também muito obrigada, com muita gratidão por terem vindo e também por trazerem aqui este conhecimento da Flannery que todos estamos desejosos de ouvir. Também só dar aqui uma nota que quando terminar este encontro começa de imediato a apresentação do livro, penso que será aqui, certo? Aqui, da Luísa Costa Cabral. Portanto, a Luísa é uma escritora de histórias para crianças e que também se entusiasmou, e também é uma escritora premiada e também com um currículo vasto que eu agora não posso dizer aqui, mas que já escreveu tantas histórias e que também aceitou também o convite de fazer aqui uma história sobre a Flannery O'Connor para crianças. Portanto, é um livro que está aqui e que também está à venda, é possível comprá-lo. E pronto, só dizer então que fará uma breve apresentação deste livro logo depois deste encontro. Então, diz-me o que desejas, dir-te-ei quem és. É o título deste Meeting Lisboa. Eu aproveito e assumo desde já uma certa redução da profundidade que este título tem, mas aproveito este título também para começar por dizer a primeira coisa que gostaria de dizer sobre a Flannery. Já hoje de manhã falámos aqui de ChatGPT e eu diria que se nós nos tentássemos procurar uma citação, uma frase da Flannery O'Connor, e se pedíssemos isso, por exemplo, ao ChatGPT, não é? E se lhe perguntássemos, olha, encontra-me uma citação da Flannery O'Connor que de alguma maneira demonstre o que diz esta frase, este título. Penso que talvez entre as várias hipóteses poderíamos encontrar esta passagem de uma carta que ela escreve a uma amiga que diz assim: estou muito feliz neste momento a escrever uma história, Greenleaf, na qual eu planeio para a heroína de 63 anos que seja investida por um touro. Não sei se isto é purgação ou se eu me identifico eu mesma com ela ou com o touro. Em qualquer caso, vai ser um desafio fazer isto. E pode ser que seja este risco a fazer-me feliz. Escolhi esta passagem porque me parece que se percebe, no entusiasmo da Flannery também por esta história que estaria a escrever, uma das mais claras e evidentes características da Flannery. Ela é seguramente uma escritora que gosta de arriscar. Arriscou na obra que nos deu, não é? Aliás, basta tentar perceber um bocadinho à nossa volta, não é, das pessoas que conhecemos, a opinião de algumas pessoas sobre as suas histórias, sobre os seus romances, os seus livros, para comprovar como pode acontecer uma coisa e o seu contrário. Não é? Podemos encontrar a reação mais fascinada, mais entusiasmada pela sua escrita, até a mais irreprimível repulsa, mais dificuldade, às vezes até uma cansada desistência. Tantas vezes ouço as pessoas dizer eu tentei, mas não consigo gostar. A própria Flannery tinha essa consciência, tinha a consciência deste risco, também pela quantidade de pessoas que lhe diziam isso e pela correspondência que tinha com tantas pessoas, e também pela própria mãe, com quem viveu grande parte da sua vida, que a própria mãe um dia, quando ela conta isto, que chegou à sala e a mãe estava a ler um livro dela, e ela chega e a mãe vê que ela entra e pousa o livro, e aqui acrescento eu, deve ter sido com um suspiro, e pergunta-lhe, mas tu nunca pensaste em escrever coisas que as pessoas gostem? E depois, como sabia que ela era católica e esperta, a mãe diz-lhe, é que assim, achas mesmo que estás a usar o talento que Deus te deu, chegando a tão poucos? E a Flannery também conta isto com o seu sentido de humor, não é? Portanto, é de facto diante de uma escritora muito reconhecida por tantos, mas também muito difícil de engolir para tantos que nós nos encontramos. Então, a Flannery O'Connor nasce em 1925, no sudeste dos Estados Unidos, e vive quase toda a sua vida numa quinta com a sua mãe, em Milledgeville. Morre pouco antes de completar 40 anos, com lúpus, doença que também o pai tinha tido e do qual morreu. Escreveu 2 romances, 32 contos, marcados pelas características da literatura do sul dos Estados Unidos,
No caso dela, assumindo aqui a forma de histórias muito insólitas, violentas, sem finais felizes, e com personagens muito pouco atrativas, muito pouco virtuosas, portanto, personagens teimosas, quadradas, pouco perspicazes, por vezes até com deformações físicas, ou seja, uma espécie de sortido de tantas características desagradáveis que todos nós, mais coisa menos coisa, também temos, mas ali condensadas numa pessoa para que a gente não perca a oportunidade de ver bem o que nós também temos, não é? Por isso, diria também só que é impossível introduzir a Flannery sem fazer referência também ao seu apurado sentido de humor que existe em todas as histórias e que, quando é percebido e reconhecido, facilita muito a também perceber o sentido mais profundo daquilo que ela vê, no que nos diz e no que escreve. Penso que diante de uma escritora como a Flannery somos colocados nesta posição, inevitavelmente, não é? Na posição de ter que escolher. Eu, diante desta escritora, diante destas histórias, ou me coloco numa posição de espectador, um bocadinho à espera que a história me conquiste, não é? que seja conquistada por ela, ou me coloco numa posição de trabalho, não é? Ou aceito este desafio que a própria Flannery nos lança, não é? A nos desacomodarmos, ela desacomoda-nos muito como leitores, não é? E a reaprender a receber o que ela tem para nos dar, mas é para reaprender a fazê-lo de outra forma. Escolhendo a primeira hipótese de nos deixarmos como espectadores, eu penso que é evidente que somos imediatamente cuspidos do livro e só desejamos ir ler outra coisa. Mas escolhendo a segunda hipótese, normalmente somos surpreendidos. Não só com um conteúdo cheio de sentido, cheio de profundidade, mas mais ainda com um conteúdo que dialoga com a nossa vida, dialoga connosco. Todas as minhas histórias são sobre a ação da graça numa personagem que não é muito capaz de a suportar. É a própria Flannery que nos dá esta chave de leitura sobre as suas histórias. Talvez nos faça realmente falta refletir, darmos-nos conta, e as suas histórias ajudam a isso, de como a graça, este bem supremo, o grande bem que nos atinge e vive em nós nas suas múltiplas formas, tantas vezes não vem com uma aparência doce, tranquila ou harmoniosa. Pode até atingir-nos com violência, talvez porque a violência do nosso fechamento o torne necessário. Poderão depois conhecer melhor, também vendo a exposição, uma história muito bonita da Flannery com umas irmãs que tinham um hospital que acolhia crianças com doenças terminais, em que ela faz, a partir desta história, nasce um prefácio que a Flannery faz sobre uma rapariga chamada Mary Ann. Era uma rapariga que tinha morrido com fama de santidade depois de uma doença prolongada. Esta rapariga tinha o rosto muito deformado, era difícil olhar para ela. A Flannery conta que quando as irmãs lhe mandaram uma carta com o manuscrito de um livro que escreveram sobre ela e a fotografia da rapariga, a Flannery conta mesmo que olhou para a fotografia e imediatamente pôs de lado e que depois voltou a olhar com mais calma. Portanto, era realmente uma rapariga com fama de santidade, mas com um rosto muito impressionante, muito difícil de olhar para ele. E então, digo só uma frase que me parece muito significativa também sobre a escrita da Flannery, deste prefácio. Ela diz: os modos do mal, normalmente, recebem uma expressão digna. Os modos do bem têm que ser satisfeitos com um clichê ou uma suavização que atenue a sua verdadeira aparência. Quando olhamos para o rosto do bem, é provável que vejamos um rosto como o de Mary Ann, cheio de promessa. Então, passo desde já a palavra aos nossos convidados. Apresento, agora sim, de forma mais completa, o Pedro Mexia, aqui à minha esquerda, que é crítico e cronista do Expresso. Publicou 8 coletâneas de poesia entre 99 e 2021, reorganizadas e revistas em poemas reunidos em 2024. Editou 8 volumes de crónicas, o penúltimo dos quais Lá Fora, em 2018. Venceu o Grande Prémio de Crónica, da APE, e 5 volumes de diários e a peça Suécia, em 2023, a convite do Teatro Nacional São João. Coordena a coleção de poesia das edições Tinta da China e é diretor da Granta em língua portuguesa. Então, à minha direita, a professora Maria João Branco é professora de Filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, subdiretora e investigadora do Instituto de Filosofia da Nova
e doutorada com uma tese sobre arte e filosofia do pensamento de Nietzsche. Muito obrigada. Passo a palavra à professora Maria João. Bom dia. Não sei se está ligado. Tá? Tem que ser perto, mas... Está ligado? Perdão, não tenho muito jeito, mas... Bom dia a todos. Queria começar por agradecer muito este convite, um tanto inesperado para mim. Estou muito contente por poder vir aqui hoje. Não me entendo como uma especialista, nem em geral, nem na obra da Flannery O'Connor, que, no entanto, aprecio muito. E sobre a qual vou dizer hoje então algumas coisas de um ponto de vista que é mais o meu quando me aproximo da literatura, que é um ponto de vista talvez um pouco mais filosófico, o que quer que isso queira dizer, e podemos falar sobre isso se assim vos aprover. Para preparar as palavras que venho dizer aqui hoje, ou que venho aqui ler hoje, pensei que seria interessante pensá-las a partir do mote que foi dado a este encontro, que é uma frase do Chekhov, que é citada pelo menos no site, e que é a frase: diz-me o que desejas, dir-te-ei quem és. E esta frase aparece numa citação que também é fornecida na apresentação do encontro, que eu gostava de começar por ler, porque me quero referir depois a ela mais adiante. Diz assim: quando amanhece, estou sentado na cama, abraçado aos joelhos, e por não ter mais nada que fazer, tento conhecer-me a mim próprio. Conhece-te a ti próprio é um conselho útil e maravilhoso. Só é pena aos antigos não terem dado as instruções para o seguirmos. Quando outrora eu tinha vontade de compreender alguém ou a mim próprio, tomava em linha de conta, primeiramente, não os procedimentos convencionais, mas os desejos. Diz-me o que desejas, dir-te-ei quem és. E no seguimento da apresentação deste encontro, propõe-se uma reflexão sobre isso do desejo, sobre o que é o desejo, e pergunta-se o que é o desejo fundamental que nos constitui. Será possível descobrir e saciar o que desejamos na busca dos dias felizes, viver à altura do nosso desejo, na relação com os outros, com o trabalho, com a educação, com o cuidado dos mais velhos? Vale a pena desejar sempre mais? São tudo perguntas muito filosóficas que vêm de muito longe na nossa cultura, na nossa tradição, e com as quais eu me ocupo quase todos os dias. Na obra da Flannery O'Connor, o desejo que importa, porque é a fonte de todos os outros desejos, é o desejo de Deus. E eu leio isto como querendo referir-se, este desejo de Deus, ao desejo de uma totalidade que parece exceder as possibilidades, digamos assim, mundanas de realização. Um querer um todo, um querer um tudo. Mas apesar de esse desejo ser sempre excessivo, parecer sempre excessivo em relação ao que há, ele, nas histórias da Flannery O'Connor, ele faz sentir, é um desejo muito poderoso, é violento, é cruel, é até criminoso, bigger than life. E as histórias que a Flannery O'Connor conta são histórias sobre a dificuldade da experiência deste desejo imenso, deste desejo que é a fonte, deste desejo da totalidade. São as histórias da dificuldade de sentir esse desejo que leva a que as personagens se enganem a seu respeito ou tentem escapar a esse desejo, tentem fugir a ele, tentem escondê-lo, com consequências que são devastadoras, tanto para si, para cada uma das personagens, como para aqueles com quem se vão relacionando. E esta estrutura das histórias da Flannery O'Connor interessa muito, porque eu encontro nesta estrutura uma meditação sobre o humano que me parece muito próxima da que é feita nas tragédias gregas. Talvez seja um pouco chocante aproximar a escritora católica do paganismo grego e da perspectiva grega da realidade, mas esta aproximação parece-me pertinente se nós pensarmos que a religiosidade e a fé
de O'Connor aparecem proteger, pelo menos assim me parece a obra dela, de propor uma perspectiva moralista sobre o ser humano. Quer dizer, uma perspectiva para a qual o sofrimento resulta de um erro moral e pode sempre ser compensado ou até evitado por uma obediência ao bem, por uma obediência à vontade, ou à boa vontade, ou às boas intenções de um coração, digamos assim, imune ao mal, que resiste à tentação, que é imune ao pecado. As histórias da Flannery O'Connor envolvem crimes e violações e aviltamentos de ordem vária. E são, sobretudo, descrições de um movimento, pelo menos assim tendo a ler, que leva alguém a praticar ações que não planeou e que, nas mais das vezes, resultam no contrário do que a personagem planeara e pensara, exatamente como sucede nas tragédias gregas. E este movimento é a única possibilidade humana, pelo menos nas histórias da Flannery O'Connor, de constituir um autoconhecimento, das personagens se conhecerem a si próprias. Este movimento de ser levado inexoravelmente, eu tenderia a dizer, mas não a Flannery O'Connor, inexplicavelmente, irresistivelmente, de ser levado fatalmente, esse movimento de fatalidade, à qual ela chama a graça, são uma expressão, eu leio-as assim, da nossa vulnerabilidade essencial àquilo que nós podemos talvez esperar, mas que nunca podemos prever, nunca podemos calcular, nunca podemos controlar. E é por isso que o lamento do Chekhov sobre a falta de livro de instruções para o conhece-te a ti mesmo, dos antigos, me parece resultar de uma incompreensão, que é muito tipicamente moderna, da sabedoria antiga, que eu identifico ainda na Flannery O'Connor. A Flannery O'Connor é muito antiga, muito moderna também, já vou dizer. A vida humana não vem com um livro de instruções. Não há receita para uma vida boa, para uma vida justa, para uma vida santa. Não se pode educar ninguém para ser santo, nem para ser profeta. Ela tem histórias sobre isso, sobre essa fantasia de que é possível preparar alguém para ser o profeta, como se fosse possível fabricar um profeta. Não há receitas para a vida boa, para a vida justa, para a santidade, porque da nossa vida, da vida humana, faz parte um elemento incalculável, ao qual nós somos sempre vulneráveis, quer o queiramos, quer não, e muitas vezes nós não queremos. As histórias dela são também sobre isso. Muitas vezes as personagens não querem aquilo que não podem negar que as afeta, que as assola, que as assombra, muitas vezes. E é essa vulnerabilidade que torna a vida humana misteriosa e também espantosa, digna do nosso apreço por ela. A nossa vulnerabilidade é uma força que nas tragédias gregas tantas vezes faz perder, o herói nos faz perder, nos perde, e que nas histórias da O'Connor é a única força que nos pode salvar, muitas vezes paradoxalmente, da forma mais inesperada, contra todas as expectativas. Mas aceitar esta vulnerabilidade, esta suscetibilidade, é, inevitavelmente, expor-se à possibilidade de sofrer. Expor-se ao mal, expor-se ao desconhecimento de nós, que o conhece-te a ti mesmo grego pressupunha sempre. O conhece-te a ti mesmo dos gregos pressupõe sempre que nós não sabemos quem somos. Ninguém se conhece a si próprio, a não ser no momento em que a sua vida acaba, como é dito numa tragédia de Sófocles. Até ao fim, nunca sabemos o que é que vai poder acontecer. Há então na obra da Flannery O'Connor uma dimensão filosófica, ou, vou arriscar, metafísica, que dá estrutura às suas apresentações da humanidade, da existência humana. E isto quer dizer que ela privilegia uma perspectiva que não é, sobretudo, psicológica,
quando se ocupa dos meandros da nossa alma. Não há psicologia na Flannery O'Connor e tudo se trata do problema da alma, da psyche, de onde vem a palavra psicologia. E por isto, embora eu encontre afinidades com a perspectiva trágica grega nas histórias dela, vejo nessas histórias uma absoluta e uma corajosa modernidade. A Flannery O'Connor é antiga, mas é também moderna. Uma escritora moderna. Não há maneira, por exemplo, de Dostoiévski, porque não explora as angústias, não disseca os matizes interiores da culpa, do arrependimento. Tudo é seco nas histórias dela, na escrita dela. Tudo é fáctico, tudo é até banal, como a pronúncia das personagens, que é tão difícil de verter para português. Tudo é básico, até vulgar. E a crueza, quase o prosaísmo com que ela escreve, são uma espécie de honestidade máxima para com o real, para com a realidade. Uma honestidade que sacrifica a psicologia, justamente, que sacrifica as justificações, as explicações, também morais. Fica tudo em aberto para o leitor. Isso é o desafio da leitura das histórias dela. Ela sacrifica então as justificações, as explicações e procura dar apenas conta do que é, aquilo que é uma tarefa que é sempre impossível em arte. A arte fracassa sempre em dizer o que é, como é evidente. Por isso é que é um trabalho muito exigente, escrever, ser artista, pintar, compor. Por isso é que ela também lutava com o seu dom, não é? Ela queria ser escritora a melhor de todas, tudo isso. Mas não era fácil. Mas a Flannery O'Connor é moderna também, e talvez sobretudo, porque o mundo que ela descreve é o mundo da modernidade ocidental. Quer dizer, é um mundo vazio, é um mundo do qual Deus parece ausente. É um mundo humano que parece ter sido desertado pela bondade, pelo perdão, pela alegria, pela confiança. Não há muita alegria nos contos da Flannery O'Connor, nas histórias dela. Há muita inocência, uma inocência crua, mas não há muita alegria. É sempre muito impressionante a extrema solidão dos personagens. Não há nenhum personagem, não me lembro de nenhum, que não se caracterize por uma distância fria de todos os laços humanos, mesmo os familiares. E tudo se passa como se aquelas cidades, aquelas casas, nunca constituíssem uma verdadeira comunidade. Como se tratasse sempre de as pessoas estarem perto umas das outras, por acaso ou por mera necessidade, exceto num caso que eu já vou mencionar. Nunca está bom tempo, as casas são velhas, os carros estão avariados, despistam-se, há acidentes, tudo é barato ou está muito gasto, há muito espaço entre as pessoas. Há sempre um espaço angustiante entre as personagens que andam muito, conduzem, deslocam-se incessantemente, muito americana. Também não há histórias de amor, exceto talvez uma. E há muito desprezo, baixezas, vilezas, crimes hediondos de diversos tipos. É uma realidade duríssima, mas que não se compreende a si mesma como tal. É uma realidade que se compreende a si mesma como se fosse natural, como se a realidade humana fosse a natureza. Mas a natureza também é desoladora nos contos, nas histórias da Flannery O'Connor. As paisagens são tristes, nunca está nada em flor. O sol é muitas vezes branco ou cinzento. São também poucas as expressões de ternura, de amor, de afeto. Há esboços disso, mas cedo se desfazem, cedo se desenganam. É uma imagem muito dura daquilo que nós somos, mas só é dura porque é muito exigente e porque se trata de mostrar que as relações humanas só se aprofundam quando algo sagrado assoma, como acontece com a senhoria do final do Sangue Sábio, do romance Sangue Sábio, que é uma figura desprezível em todos os aspectos. Já no fim,
aquela figura do profeta que se segue, é uma espécie de Édipo super moderno, cega, está já doente, está no final e ela sempre a explorá-lo, sempre atrás dele, sempre a sugar-lhe o que ele já não pode dar. E no fim, ela, na última frase do livro, ela vê uma luzinha quando fecha os olhos e aí se encontra com ele, com aquela pessoa. Um outro caso é no romance O Céu é dos Violentos, que descreve o amor de um pai por um filho deficiente. Há muitos deficientes também nas histórias da Flannery O'Connor. Há coxos, há cegos, há retardados, há de tudo, é o cardápio todo. E dizia então que no amor desse pai pelo filho deficiente, nós encontramos, ou pelo menos eu encontro, uma das raríssimas passagens onde, pelo menos no estilo, há algo próximo de um certo lirismo que parece muito avesso à forma como a Flannery O'Connor escreve em geral. E que eu gostaria de ler essa passagem, se me permitirem. Ela fala dos momentos em que o pai se apercebe de que ama aquele filho deficiente, diz ele com um amor terrível, excessivo, irracional, anormal, sem razão e sem futuro, e do modo como esse pai entende aquele amor como uma loucura, é o termo que ele usa, ou uma doença, contrária à racionalidade, e que ele combatia com uma disciplina ascética, vivendo, escreve a Flannery O'Connor, entre a loucura e o vazio. Seria o mote que eu escolheria para falar da obra da Flannery O'Connor, entre a loucura e o vazio. Este pai foge de ser salvo, da graça, do amor, pela erudição. É um professor, podemos depreender que é uma espécie de um psicólogo, ou alguém que escreve artigos sobre traumas e a psicologia humanas, e racionaliza tudo o que acontece e lhe acontece. E esta passagem é um bocadinho longa, se calhar estou a ficar sem tempo, não é? Se calhar vou ler menos, está bom? Então, diz ele assim: todos os problemas que o rapaz tinha, ele próprio tivera e dominara, ou na maioria dos casos dominara. Mas não dominara ainda o problema que era Bishop. Bishop é o filho deficiente. É uma criança. Há muitas crianças nas histórias da Flannery O'Connor. Apenas aprender a conviver com ele, com o filho deficiente, e aprender também que não podia viver na sua ausência. Quando se livrara da esposa, ele e o filho tinham começado a viver juntos de forma automática e sossegada, como dois homens solteiros cujos hábitos estivessem tão suavemente interligados que mais não fosse preciso fazer em caso que não fosse preciso fazer em caso da presença um do outro. No inverno matricularam numa escola para crianças excepcionais e o menino fizera grandes progressos. Já sabia lavar-se, vestir-se, alimentar-se, ir à casa de banho sozinho e fazer sandes com manteiga de amendoim. Regra geral, Rayber, é o nome do pai, coabitava com ele sem estar penosamente consciente da sua presença, mas ainda surgiam momentos em que, emanado de alguma parte inexplicável do seu ser, conhecia um amor pela criança de tal modo descomedido que o deixava abalado e deprimido dias a fio, a tremer receoso pela sua sanidade. Isso não passava de um vestígio da maldição que transportava no sangue, o amor que ele sente pelo filho. A forma como normalmente encarava Bishop representava-o como um X, que significava a crueldade geral do destino. Ele culpa Deus pela deficiência do filho. Não acreditava que ele próprio houvesse sido criado à imagem de Deus, mas quanto à imagem de que Bishop fora criado, não tinha qualquer dúvida. O pequeno era parte de uma simples equação que não exigia qualquer solução adicional, exceto nos momentos em que, inesperadamente, ou pouco faltando para isso, o pai se sentia submerso naquele amor terrível. Tudo o que olhasse por demasiado tempo era passível de provocá-lo. Bishop nem precisava de estar perto. O rastilho podia ser um pau ou uma pedra, o desenho de uma sombra, o andar absurdo e geriátrico de um estorninho a cruzar o passeio. Nós sabemos, não é? Pela nossa experiência. O amor contamina tudo. Nós não precisamos nada da pessoa de quem amamos, porque tudo nos lembra dela. Tudo. Está em todo lado, está em toda a parte, assim, género.
quando, sem pensar, se entregava a tais momentos, sentia de súbito a enchente mórbida daquele amor que o apavorava. Ele tinha muito medo de amar, como todos nós temos muito medo de amar. Dá-me muito medo de amar. Suficientemente intenso para o prostrar num ato de louvor idiota. Era completamente irracional e anormal, esse amor. Ele não tinha medo do amor em geral. Sabia do seu valor e como podia ser utilizado. Já o vira capaz de transformar em casos nos quais nada mais funcionara, tal como no da sua pobre irmã. Nada disso estava minimamente relacionado com a sua situação. O amor que por vezes o subjugava, que na verdade era amor, nos outros casos não era amor, era de uma ordem inteiramente diferente. Não pertencia à variedade que poderia ser usada para melhorar a criança ou a si mesmo. Era um amor sem razão, um amor por algo sem futuro. Um amor que parecia existir apenas para o ser imperioso e opressivo, da variedade que o incitaria a fazer-se passar por tolo num instante. E em Bishop tinha apenas o seu início. Começava em Bishop e então, qual avalanche, cobria tudo o que a sua razão odiava. Sentia sempre acompanhá-lo uma torrente do desejo de ter os olhos do velho, loucos, cor de peixe, violentos, com a sua visão impossível de um mundo transfigurado, novamente apontados para si. O desejo era como uma corrente submarina no seu sangue, que o arrastava para trás, rumo àquilo que sabia ser uma loucura. A doença era mal de família. Jazia escondida na linha de sangue que os tocava, provinda de alguma nascente muito antiga, de algum profeta no deserto ou um estilita, até sem qualquer decréscimo na sua intensidade, ter surgido no velho, nele próprio e também presumia no rapaz. Aqueles que tocava estavam condenados a lutar contra ela constantemente ou a deixar-se por ela governar. O velho deixara-se governar. Ele, a troco de uma vida plena, protelava. O que o rapaz faria estava ainda por resolver. Ele impedirá de ganhar controle sobre o seu ser através do que correspondia a uma rigorosa disciplina ascética. Ele evitava sentir esse amor, essa loucura. Não demorava a olhar sobre nada por demasiado tempo, negava aos seus sentidos satisfações desnecessárias. Dormia numa cama de ferro estreita, trabalhava sentado numa cadeira de costas direitas, comia refeições frugais, pouco falava e cultivava as amizades mais insípidas que podia. Defendia-se. No liceu onde estudara era perita em testes. Todas as suas decisões profissionais eram pré-fabricadas e não envolviam a sua participação. Não se iludia, convencendo-se de que a sua vida era uma vida sã ou plena. Sabia apenas que era a forma como a sua vida tinha de ser vivida, se quisesse preservar um mínimo de dignidade. Sabia que era feito da mesma matéria-prima que constitui loucos e fanáticos e que dera a volta ao seu destino, quase como por uma pura força de vontade. Mantinha-se reto sobre uma fronteira muito fina entre a loucura e o vazio, e quando chegasse à altura de perder o equilíbrio, tencionava balancear-se para um vazio e cair do lado da sua predileção. Reconhecia que, de muitos modos, levava uma vida heroica. Tudo se passa, portanto, como se os seres humanos não pudessem fazer grande coisa pelos outros, sem a mediação deste amor, que para a Flannery O'Connor é o amor de Deus. Mas ela sabe que vive num tempo em que Deus está, como vários filósofos disseram no século XIX, morto. Deus morreu. Ou pelo menos está mais longe. Ou melhor, a Flannery O'Connor sabe que Deus é raro, como o ouro na lama dos alquimistas. Deus manifesta-se onde se menos se espera, nos loucos, nos órfãos, nos aleijados, nos criminosos. E eu acho que estou a exceder o tempo que me cabe e não queria de todo. Quero ouvir o Pedro Mexia. Tinha aqui mais umas notas, mas... Segunda ronda? Não é? Exato, fazemos uma segunda ronda. Sim. Vou só ler o fim que queria dizer. Eu gosto muito da obra da Flannery O'Connor, porque eu gosto muito da perspectiva de que a graça é sem explicação, sem racionalização. Gosto da ideia de que a vida deve ser aceite sem explicação. A vida, o bem, o amor. Mas nós queremos uma explicação. Nós queremos uma explicação para o mal, para o sofrimento. Nós entendemos o sofrimento, sobretudo nós modernos, racionalistas, secularizados. Nós entendemos o sofrimento como injusto, quer dizer, como ilógico. Mas a dor só é ilógica se a vida for olhada de um ponto de vista
que é o ponto de vista de acordo com o qual a vida tem uma ordem. E eu tendo a resistir a este ponto de vista, porque muitas vezes ele colide com a minha experiência, e outras vezes porque é um ponto de vista que me parece preguiçoso. E os livros da Flannery O'Connor são o contrário da preguiça e exigem do leitor o contrário da preguiça. E são filosóficos neste sentido. Suscitam espanto e choque e reflexão, pensamento. E a perspectiva religiosa que está presente nestes livros é uma perspectiva também muito exigente. É uma perspectiva que não consola, que não facilita. E para uma não crente que cresceu rodeada de cristãos muito apaixonados por esta vida e pelos seus mistérios, muito humanistas, num sentido que hoje já não é possível, talvez, defender, os livros da Flannery O'Connor são muito desafiantes. Eles exprimem uma fé, talvez não humanista na humanidade. Exprimem a ideia de um sentido que não parece ter nenhuma causa na nossa realidade. Um sentido talvez ilógico, sim, talvez inumano, sim, que desafia a própria religião. E isso é interessante. Vale a pena nós darmos atenção a isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Também, só dizer que também disse tantas coisas, não é? Que também era interessante, mas que vai ter que ficar para outro encontro. Depois também dialogarmos sobre tantas, também me senti... Levantaram-se algumas perguntas, mas vemos ainda se temos tempo. Então, passo a palavra ao Pedro Mexia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, que, tal como disse a Maria João, foi inesperado, mas ainda mais inesperado foi estarem aqui mais de 100 pessoas a falarem dos 100 anos da Flannery O'Connor, a ouvir ou a ler eventualmente depois, porque não é propriamente uma autora que apareça muito citada hoje em dia. Eu, em homenagem à Flannery O'Connor, vim com os óculos partidos e tudo, porque não tive tempo de os arranjar e por isso não é um fashion statement, é mesmo uma... Queria dizer 2 ou 3 coisas sobre a minha leitura pessoal da Flannery O'Connor, que são, bom, algumas são evidentes para quem conhece a literatura americana, alguns são evidentes para quem conhece a literatura católica e outros não são evidentes nem sequer para mim, são hipóteses. A primeira tem a ver com o facto de, curiosamente, às vezes ser mais interessante. Há uma grande discussão na academia, não só, na crítica, sobre quão importante é a biografia de um artista, um escritor neste caso, para termos alguma chave interpretativa. E a minha impressão, e é apenas uma impressão, não é uma tese, é de que é tanto mais interessante conhecermos a vida de alguém quanto mais desinteressante for essa vida. Ou seja, não são os Hemingways que estão na Guerra Civil de Espanha, estão numa ambulância na Primeira Guerra Mundial, estão nas touradas, que estão a caçar em África, etc., que são as pessoas cuja biografia nos ilumina mais. É alguém como a Flannery O'Connor, que viveu 39 anos, tinha lupus e disso morreu. Todas as fotografias praticamente dela, ela está ou de canadianas ou está imobilizada de alguma forma. A sua única atividade fora da literatura era criar pavões. Aliás, ela tem um texto maravilhoso sobre pavões, que é um texto... É um autorretrato, de certa forma, porque ela diz que uma coisa que gosta nos pavões é que eles, se nós olharmos para eles nunca olham para nós é que temos que dar a volta para onde eles estão a olhar, porque eles não se viram. Eles não se viram do género, não quero saber quem está a olhar para mim. Se me queres ver, dá a tua volta. Diz ela que os pavões se portam assim. E ela também era um pouco assim, tem um lado agreste, que se pode atribuir, de certa forma, à sua doença, com certeza. Não teve, em parte pela doença, vida amorosa conhecida, mas foi muito, digamos assim, entregou-se à arte da ficção como pouca gente o fez. É importante dizer que
nos Estados Unidos, o Sul, como se diz em inglês, is a thing, ou seja, o Sul dos Estados Unidos na literatura americana é uma coisa muitíssimo importante, e bastava o Faulkner, que é o maior escritor americano do século XX, para ser a thing. Mas há outros escritores menos conhecidos, como a Dora Welty, como a Carson McCullers e outros, que fazem com que nós tenhamos uma ideia do Sul. E essa ideia do Sul não é necessariamente a ideia, digamos assim, gentil e aristocrática de uma certa mitologia do Sul que está no Tudo o Vento Levou e em certos filmes de Hollywood, de uma espécie de sociedade plácida e gentil que tragicamente perdeu uma guerra. Ela fala de um Sul diferente, fala de um Sul essencialmente violento, como aliás o do Faulkner e de outros dos escritores que eu citei. Um Sul que... E ela luta muito contra isso, luta, mas mais de uma forma divertida do que propriamente, às vezes exasperada, com a ideia que se colaram, aliás, se forem ver as histórias da literatura americana, fala-se no grotesco sulista, de que a literatura sulista é grotesca, e ela tem uma fórmula muito interessante sobre isso, que ele diz... não é a literatura sobre o Sul que é grotesco. As pessoas é que pensam no Sul como grotesco, e quando nós escrevemos sobre a realidade do Sul, acham isso grotesco. Porque isto que ela descreve, tudo isto que ela descreve, já se falou da variadíssima fauna de pessoas que têm algum defeito físico, algum acidente, alguma característica desagradável física ou mental, ou que são violentas, que são tudo isso, portanto, não são figuras. Mas o propósito poderia ser, numa escritora com um fundo religioso tão forte, que elas, digamos assim, no fim do conto, que os mortos ressuscitassem e os cegos passassem a ver e os paralíticos passassem a andar. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E, portanto, mesmo essa ideia de que vai haver uma epifania, como há, por exemplo, nos milagres bíblicos, não é exatamente isso que acontece. O que acontece é, como disse a Maria João, e é uma palavra muito boa, muito coloquial, mas muito boa, é que estas pessoas são muito teimosas. Estas pessoas são muito teimosas e não querem, elas fogem de qualquer alteração à situação onde se encontram. Portanto, em vez de procurarem aquilo que lhes convém e que seria melhor do que a situação em questão, qualquer pessoa que as aborde para as, já nem digo emendar, mas para as reorientar para outro lado, elas resistem a isso. E isso é apresentado, não explicitamente nos textos, mas explicitamente nos ensaios dela, como uma recusa da graça. Que é a ideia de que eu tive esta iluminação, toda a gente sabe que há uma história, sobretudo na história do conto moderno, no Joyce, por exemplo, das epifanias, que é, de repente acontece qualquer coisa no fim do conto e aquilo é tudo transformado. Há um conto muito famoso chamado Gente de Dublin, que é um conto completamente realista, mais ou menos patusco e simpático, e depois, de repente, há um casal que chega ao hotel e a mulher conta uma história e aquilo de repente muda, temos que ler o conto outra vez do princípio, porque muda tudo. E aquilo que se passa não é tão linear como isso. Por exemplo, há um conto que eu gosto muito, que se chama As Costas de Parker, salvo erro, que é assim que é o título português. As Costas de Parker, que é um homem que esteve na Marinha, que tem muitas tatuagens, e a certa altura apaixona-se por uma... Ou melhor, não é claro que ele se apaixone, mas ele quer dormir com uma mulher que é muito feia, e é muito religiosa, e portanto tem que casar com ela, para dormir com ela, e casa com ela. Mas depois, uma vez consumado, já não acha boa ideia estar casado com ela. E ele tem algumas tatuagens, aquelas tatuagens normais que se tem no serviço militar, e não só, naturalmente, mas digamos, aquelas
digamos assim, mais ou menos de formulário. E há um momento em que ele quer impressioná-la com a sua inexistente religiosidade. E então vai a uma loja de tatuagens e pede que lhe tatuem como ela diz a certa altura, a narradora diz, um Cristo bizantino. Então tatua-lhe um Cristo bizantino, então está mortinho por chegar a casa e por tirar a camisa e a mulher ficar fascinada com o Cristo, e ela diz, olha para aquilo completamente repugnada e diz, não, isso é idolatria, isso é idolatria. E então aquilo que ele espera e que nós esperamos que seja a Epifania é um momento de total decepção. Ele tentou, através de uma coisa que não era totalmente, não era todo sincera, impressionar a mulher através de uma imagem de Deus, e ela, perante isso, responde-lhe teologicamente. Responde, não, isso... O que também tem a ver com e a palavra idolatria sugere isso, com a grande especificidade da Flannery O'Connor, além dos acontecimentos biográficos, é ela ser uma escritora católica no sul protestante. Ela diz, isto significa que eu que vivo numa tensão permanente, no sentido em que, tradicionalmente, isso hoje não é tão verdade, mas tradicionalmente a relação entre os católicos e os protestantes era muito má. Era muito má. As pessoas referiam-se habitualmente aos católicos como papistas, etc. E, portanto, e havia ecos das questões ainda inglesas nos primeiros séculos, depois já não era isso, mas era uma relação muito má. Ao mesmo tempo, o território era hostil, mas era propício. E ela diz isso, também é interessante, ela diz que todos os escritores americanos são regionalistas, no sentido em que todos só se percebem num determinado lugar e nos hábitos desse lugar e no ambiente e nas idiosincrasias desse lugar. E o lugar dela, enfim, foi a Geórgia, essencialmente. Ela só tem um conto que se passa fora do Sul, que se passa em Nova Iorque, foi o primeiro conto que ela escreveu. Há uma coisa importante para dizer, embora possa parecer um pouco marginal, é que ela fez parte daquela primeira vaga de escritores que frequentaram aquilo que nós chamamos hoje de cursos de escrita criativa e coisas do género. O Iowa Writers Workshop, que foi muito importante, a colónia de Yado, onde as pessoas foram escrever, e se virmos os Raymond Carvers e essas pessoas todas passaram por esses programas e por essas instituições que digamos, ajudam as pessoas a saber, não sei se a saber o que é um conto, mas a saber o que não é um conto, pelo menos, o que já é um avanço. E ela é tecnicamente impressionante desse ponto de vista, portanto, é claramente a melhor aluna da turma nesse sentido. Depois ela tem uma abordagem ao cristianismo que me parece, que me lembra uma frase que eu gosto muito do Padre António Vieira, que é sobre os pregadores brilhantes. Não sei quem é que ele estaria a pensar, mas ele diz sobre os pregadores brilhantes, dizia, o ideal é as pessoas saírem do sermão não contentes com o pregador, mas descontentes consigo próprias. Esta frase é absolutamente extraordinária, e é um bocadinho o que está aqui no universo dela, ou seja, ela não está aqui para nos impressionar, não é uma escritora particularmente, é muito sofisticada, mas não é muito espalhafatosa, a não ser pelo facto do universo ser duro e ser confrontacional. Ela era muito confrontacional. Há um episódio famoso, estava ontem a falar disso, com a Maria, em que ela está num jantar com a Mary McCarthy, que era também uma escritora, enfim, de formação católica, mas que já não era, não sei se já não era crente, mas pelo menos já se tinha afastado completamente da Igreja, e enfim, num jantar de sociedade, coisa que na Mary McCarthy estava nas suas 7 quintas, a Flannery O'Connor não estava, e a Mary McCarthy diz qualquer coisa sobre a transubstanciação, que não é o assunto mais costume num jantar, é verdade, e a Mary McCarthy diz, não, reparem, a transubstanciação é um símbolo. E a Flannery O'Connor diz, if it's a symbol, to hell with it. E a formulação é muito precisa. Se é apenas um símbolo, que vá para o diabo. Ou seja, essa religião não me interessa. Se isso é uma metáfora, não me interessa.
e podia dizer, como diz a transubstanciação, podia dizer da ressurreição ou de outra coisa qualquer. Portanto, ela tinha uma consciência teológica, sabemos as leituras dela e a densidade das leituras dela. A terceira e penúltima coisa que eu queria dizer tem a ver com a questão do conhecimento do mal. Num obituário quando morreu Johnny Cash, eu li um obituário de uma revista americana, não me lembro qual, que dizia uma coisa muito boa. Dizia, Johnny Cash sabia, que como sabem era um evangélico, Johnny Cash escrevia muito bem sobre os 7 pecados mortais porque os praticou a todos. Dizia. Eu achei uma nota do obituário maravilhosa. Mas é essa ideia de que não se fala de questões espirituais sem sujar os sapatos, basicamente. Não é possível. Como aliás o Dostoiévski sabia e outras pessoas todas. O Dostoiévski tinha vários problemas, adições, doenças, etc. Achou que ia ser fuzilado e não foi, porque a pena tinha sido comutada, mas, entretanto, mas eles quiseram dar-lhe um susto, então dispararam à mesma e ele achou que ia morrer. Portanto, ele, no fundo, foi executado, mas sem balas ou com balas que não blanks, não é, como se diz, e portanto mataram-no, portanto ele morreu, digamos, e era epilético e tinha dívidas de jogo e muitas outras coisas. Portanto há esse lado sujo, que é um lado que eu acho muito importante na obra dele, não sentimental. A ideia de que é uma coisa que às vezes acontece no catolicismo por várias causas, mas suponho que em grande medida pelo lado mariano, que é a questão do catolicismo tender a ser maternal e caring e essas coisas todas. E isso foi, talvez, dizem algumas pessoas, até dentro da Igreja, para compensar o excesso de masculinidade da construção de Deus como uma criatura, entre muitas aspas, masculina. Mas aqui não é isso. As coisas são... as pessoas percebem as coisas quando percebem à força, à bruta, e às vezes não perceberam nada quando se chega ao fim. Ela diz uma coisa interessante, ela diz: a maioria das pessoas acha que através do pecado obtemos a liberdade, enquanto um cristão acha que através do pecado perdemos a liberdade. E esta é uma maneira bastante interessante de, portanto, ela própria faz é a melhor crítica literária da Flannery O'Connor, é a Flannery O'Connor, este livro que não está traduzido em português, não está traduzido em Portugal, que se chama Mistério e Costumes, que são conferências e que tem aqui um dos pavões dela na capa. E ela reflete sobre, portanto, ela é uma pessoa completamente consciente do que está a fazer, não é propriamente... Ela diz uma coisa a propósito do que a Maria João disse, que é fundamental, que é a questão dos factos, ser tudo factual. Ela diz: porque é que eu insisto tanto nos factos? Porque um facto revela um mistério. E esta é uma frase bastante extraordinária. Quer dizer, se pensarmos um bocadinho, até é óbvio, porque nós, sei lá, o facto de um quadro, quando nós olhamos para um quadro, ficamos ali uns minutos, se gostarmos dele, à espera de percebermos qualquer coisa, que estará lá ou não, mas um facto revela um mistério, é uma frase muito, muito forte. E a última ideia, talvez depois pudesse citar uma passagem do conto ou dos ensaios. A última frase, a última ideia que eu gostava de falar é a ideia de que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, viver no Sul para ela tinha a vantagem de, pelo menos naquela altura, e hoje largamente isso ainda é verdade, havia um código que era comum a todos os leitores, quer gostassem, quer não, que era a Bíblia. Aliás,
com o protestantismo a ter uma maior proximidade à leitura da Bíblia até do que os católicos em geral, e certamente nos Estados Unidos. E, portanto, ela diz, ao mesmo tempo as pessoas não desconhecem completamente o que eu estou a falar. Acham é que eu estou errada na maneira como apresentam as coisas, mas sabem do que é que eu estou a falar. E isso, hoje em dia, por exemplo, já não é, certamente fora da América, uma garantia. E há um empobrecimento eu insisto nesta nota muitas vezes, que há um empobrecimento da cultura do cristianismo que nos impossibilita de dialogar com a arte do passado. E não é preciso ser da Idade Média, não é? Eu lembro de ter saído, quando fui ver, ter sido muito impressionado do Magnolia, do Paul Thomas Anderson, e quem não quer spoilers não ouça os próximos 2 segundos, mas há uma chuva de sapos. E eu fiquei muito impressionado e disse, não estava nada à espera daquele momento bíblico com a pessoa com quem fui. E disse, bíblico? E eu, sim, uma chuva de sapos. E eu, mas porquê? Eu, as pragas do Egito. Do Egito? Eu disse ok, pronto, não vale a pena. Falamos depois. E é muito importante que ela, apesar de tudo, partilhava um código e que, no fundo, se sentia, quando ia, sei lá, a Nova Iorque ou a outro sítio, das poucas vezes que saía da sua quinta, era vista como para além da sua debilidade física, como uma figura um pouco estranha, um pouco bizarra, não é? Quem é esta e depois não é aquele protótipo da mulher frágil, da mulher, digamos assim, debilitada, mas frágil, porque ela é duríssima. Ela é duríssima no que apresenta, ela é duríssima na forma como responde, as coisas que ela diz nas cartas são de uma brutalidade, às vezes, portanto, num certo sendo, para sermos bíblicos, veio trazer a espada também, não é? Ela não... E eu acho, e é a última coisa que queria dizer, é que... quando falámos sobre esta sessão, sobre a maneira como é que ela nos podia falar hoje em dia. Eu acho que ela nos pode falar de 2 formas muito fortes hoje em dia, ligadas ou não ao cristianismo, é indiferente. Uma coisa é que não é possível saber nada de importante sem estar numa situação de risco. Pode ser um risco no sofá, mas é um risco. É preciso estar num sítio... como é que é aquele famoso verso do Hölderlin, onde está o perigo, está aquilo que salva, não é? Onde está o perigo, está aquilo que salva. E, portanto, se nós não nos expusermos a perigos, não saímos da nossa esperança média de vida igual ao que entramos. Temos que nos expor a perigos, temos que sujar as botas na realidade. E que as coisas, e que o mistério, essa ideia de mistério que aparece muito nela, o mistério não é uma forma de palavras cruzadas, em que nós vamos resolver e se não resolvemos, viramos ao jornal e está lá a solução. O mistério é para vivermos com ele mesmo sem nunca percebermos. Senão não é um mistério, é apenas uma coisa que nós não sabemos. Eu posso dizer que a física é para mim um mistério, porque não estudei física, e claro, as pessoas que estudam física dizem que ainda o mistério ainda é maior depois, mas é verdade, por acaso escolhi mal a disciplina, mas outras coisas mais, o voleibol, por exemplo, o voleibol, não sei se há um mistério do voleibol, mas é capaz de haver, e que é essa ideia de que não quando lhe perguntam no texto sobre os pavões, ela tem os pavões e perguntam-lhe assim, para que é que eles servem? E ela fica completamente, como assim? São pavões, não servem para nada, como aliás a literatura. Claro que a literatura pode mudar as nossas vidas individualmente, mas se nós se abordamos a literatura com a ideia de que para que é que isto serve, então eu acho que serve para fechar o livro imediatamente, porque não é assim que as coisas funcionam, e ela fala muito sobre a maneira como as coisas funcionam
e, de facto, muitas vezes a maneira como ela fala é profundamente desagradável, o que para mim é sempre mais interessante do que ser delicado doce. Obrigado.